Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para falar sobre um tema. Tem aparecido para mim alguns e-mails e o que eu acabei sentindo assim, não, vamos falar sobre esse tema porque é um tema que tem a ver para muita gente, é um tema que é importante, que é uma realidade na verdade que em maior ou menor grau todos nós vivenciamos. Que é o quê? É o medo, né? Mas o comentário que me fez falar, não, vou fazer um vídeo sobre isso, foi o comentário do meu querido Jorge Leite. O Jorge Leite, ele tem um canal aqui no YouTube, eu vou pôr o link aqui para vocês visitarem o canal dele, assistirem os vídeos. O Jorge sempre está presente, comentando no Facebook, no YouTube, sempre trocando comigo, compartilhando, gratidão sempre, Jorge. E ele permitiu que eu lesse esse comentário que ele postou aqui. Eu tinha postado no Instagram, daí vai pro Facebook, pro Twitter, falando sobre o que te impede de ser a pessoa que você deseja. Aí ele respondeu assim: pior que nem é a pessoa que eu quero, é a pessoa que eu sou, mas não mostro. Tá guardado aqui dentro de mim. O que me impede? O medo. Não sei dizer exatamente de que, mas eu vivo com medo. Então, pedi licença pro Jorge, obrigada Jorge, e resolvi ler esse comentário e já vai a resposta para outras pessoas que têm me escrito, me mandado e-mails sobre o medo, sobre alguma coisa que elas vivenciam. O medo, o pânico, a ansiedade, o estresse, às vezes as pessoas acham que são associadas apenas ao mundo moderno e não está. Esse tipo de coisa sempre esteve presente na natureza humana, né? Desde que a gente tem ego, a gente tem tudo isso presente. O medo tem sua característica positiva, sabe? A gente há um tempo atrás, aí até um tempo atrás, precisava ter medo de leão, né? Sentia o cheiro de uma determinada coisa da natureza, sei lá, chuva, fogo, sentia medo, a gente tinha essa proteção. Então, um certo nível de medo ou de estresse, ele pode ser, de ansiedade, ele pode ser positivo pra gente. Em que sentido? Olha, eu vou ter uma apresentação daqui a uma semana, na faculdade. Tenho essa ansiedadezinha, será que eu vou me sair bem, papapá? Deixa eu estudar, deixa eu me preparar. Vou atravessar de um prédio pro outro andando numa corda. Tenho um pouco de medo de cair, né? Peraí, acho que eu não vou fazer isso. Então, são algumas coisas que podem ser bacanas. Qual que é a base do medo, gente? De onde vem o medo? O medo, ele é fruto do nosso ego, né? O ego na cabala, o que ele é? Ele é o nosso oponente, entre aspas. Ele foi colocado aqui, nasce com a gente, morre com a gente, foi colocado na nossa vida para criar alguns desafios pra gente conseguir aí ter oportunidade de resistir e revelar um pouquinho mais de luz. O medo, gente, ele acaba criando uma ansiedade, um receio de um futuro que ainda nem existe. De que uma coisa vai acontecer, uma coisa que nem existe, né? E quando a gente vai ver as pesquisas, as pessoas passam grande parte do tempo delas, das horas do dia, preocupadas e com medo com coisas que nunca vão acontecer. Então, quando que a gente tem que começar a prestar atenção nessa coisa de medo e tudo mais? É quando começa a virar, às vezes pode virar pânico, às vezes pode virar fobia, né? Aquela fobia que te impede de fazer as coisas. Ai, ali vai ter uma aranha, nem saio de casa, né? Ah, eu tenho pânico da multidão, nem vou. Então começa a te impedir de fazer as coisas. Isso não é bacana, né? E aí, claro, eu tô indo a casos extremos. Existe um medo, existe aquele pavor que te impede de ter relacionamentos, que te impede de falar, de expressar o que você quer falar, te impede de realizar, de se jogar nas coisas, de ir atrás do que você quer. Te impede, em última análise, como o Jorge falou, de ser a pessoa que você é, de revelar a pessoa que você é. Pra gente se livrar do medo, pra gente se livrar daquela coisa, sabe, que apreende a gente, que bloqueia a gente de revelar nossa luz, de fazer as coisas que a gente tem pra fazer, a gente precisa ir sempre na causa, a gente precisa ir sempre no cerne, a gente precisa ir sempre no coração da questão. Então a gente vai se avaliar, tá, de onde que vem esse medo? Nesse momento é bacana voltar um pouquinho lá atrás. Vamos pensar, de onde que veio esse medo? E tomar nas mãos de novo as rédeas da sua vida, porque muitas vezes esse medo, ele é por causa de uma coisa que uma pessoa fez pra mim. Então eu vou me vitimizar. Ah, a culpa é daquela pessoa, ela fez pra mim. Então quando você toma a responsabilidade, não é se culpar, mas é criar um mundo de acordo com o que você quer. Aquela pessoa fez aquilo, ok, fez. Esse é um problema dela. Como que eu vou agir com isso? Aquilo aconteceu, ok, aconteceu. Eu vou deixar isso me limitar?
Eu vou deixar isso me definir. As coisas que acontecem com a gente não podem, elas devem ser experiência. Mas a gente não pode se limitar a coisas que acontecem com a gente. Eu sou isso, eu sou assim porque aquilo. Né? A gente tem essa escolha, essa maravilha do ser humano. A gente tem a escolha de se reinventar, de se transformar. Inclusive a escolha de reinterpretar fatos que aconteceram na vida da gente. O medo, gente, ele pode ser muito positivo porque ele é um sinal grande, mas muito grande, de onde você pode revelar a luz. Então eu até comentei aqui num outro vídeo que eu tinha muito medo de falar, como eu tô falando com vocês, de falar em público, de fazer uma apresentação na escola. Isso era muito sofrido pra mim, na verdade era sofrido falar presente. Não conseguia, tinha um bloqueio, tinha uma vergonha, tinha uma coisa lá dentro, não conseguia. Fui tendo situações na minha vida, oportunidade de trabalhar isso, muito suador, muito nervoso, muito passar mal e tudo mais. E aí eu descobri que em tudo que eu vim trabalhando na minha vida, em todas as maneiras que eu venho encontrando de compartilhar luz, que falar e me expressar é a maneira, eu acho que última, é a maneira mais bacana que eu tenho de fazer isso. Então, o que o medo acaba sendo? Ele acaba sendo um sinal de onde você pode revelar a luz. O medo, como eu falei, ele vem do ego. E o ego, ele quer sempre impedir a gente de revelar a luz. Ele quer colocar na cabeça da gente que... o mundo é o que é mesmo, entendeu? Não tem esse papo de transformação. Não tem esse papo de você criar seu mundo. O mundo é triste. O mundo é ruim. Você é perdedor. Então, por exemplo, você tem medo de ser quem você é. Por que será que você tem medo de ser quem você é? Normalmente isso está associado ao medo da não aprovação por parte dos outros. Então, normalmente, quando você tem medo de fazer o que você tem para fazer, você tem muito medo da desaprovação das pessoas e do seu fracasso. Então, um exercício bacana, gente, é você se questionar. Se eu fizer isso aí, se eu enfrentar o meu medo, o que é a pior coisa que pode acontecer para mim? Tomar um não? Ouvir crítica? Ser julgado? As pessoas criticam, elas julgam de qualquer jeito. Eu sei que às vezes complica quando o seu medo é de ser julgado e criticado por pais, por pessoas assim que são mais próximas de você e que você quer que te admirem. Só que eu vou contar um segredo pra você. Quando você resolve ser o que você é, as pessoas elas vão aceitar uma hora. E elas vão mais que aceitar, elas vão te admirar. Porque quando você resolve ser o que você é, você passa a revelar uma luz, você passa a dar certo, é uma coisa muito grande. Então, a questão é, você confia em você? Quando você confiar em você, todos os outros vão confiar. Se você não confiar em você, ninguém mais vai confiar. Então, o que a gente pode fazer em relação ao medo, gente? É pegar o medo mesmo, sabe? Voltar lá atrás, reconhecer a responsabilidade por esse medo e falar de onde que ele vem. Sabe, de repente você até vivencia uma situação em que você teve medo. Ok, como que eu reagi naquela situação? O que eu posso fazer em relação a isso? Até existe um dos trabalhos que a gente faz, é voltar mesmo naquela coisa que você vivenciou e refazer, reformular tudo de novo. Suas reações, as coisas que são faladas, recria aquela realidade na tua cabeça. Muda a realidade do que foi. Você pode fazer isso. Então você vai pegar e você vai encarar. Não, vou encarar isso. Eu vou enfrentar esse medo, eu vou em frente em relação a isso. A situação vai aparecer pra você. E você vai estar preparado para enfrentar, né? Ao passo que, quando você vive com medo, parece que a coisa acontece mais ainda para você e você não está preparado para enfrentar aquilo. E quando você consegue enfrentar, parece que um monstro, parece que aquele bicho de 3 cabeças, ele deixa de existir para você. É uma transformação muito bacana. Eu já superei vários medos, tenho certeza que você já superou também, e muitas outras pessoas, e é uma sensação realmente muito... É um prazer duradouro. É uma coisa muito bacana. Uma coisa importante. Consciência gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. A gente tem que transformar a nossa consciência. Mas você também pode fazer o trabalho contrário. Se você quiser trabalhar ali entre consciência e pensamento, você vai se sentir menos culpado e menos mal se você pensar que seus pensamentos, eles não são seus. Somente ela vai pensando desgovernadamente. Eu até até coloquei isso no Instagram, no Facebook, no Twitter. Não acredite em tudo que você pensa. Isso é uma coisa que é muito importante, que nós ocidentais temos dificuldade de separar. Nós não somos nossa mente.
entendeu? A cabeça, ela pensa coisas que não são suas, que são projeções de outras pessoas, às vezes do sentimento de outras pessoas que tá interferindo em você, projeções de coisas que você ouviu de outras pessoas, não necessariamente o que é seu. Esses pensamentos vêm muito altos, vêm muito alto na sua cabeça. Os que vêm baixinho, né, são os pensamentos da sua alma, que são quem você realmente é. E quando você entende que sua mente ela acaba trabalhando sozinha, você se sente menos culpado, porque a questão, gente, não é tanto... O pensamento é importante, porque você ficar com aqueles pensamentos repetitivos não é bacana. Mas tem um ou outro pensamento negativo de vez em quando, você detecta aquilo, você fala assim, ó, não é meu. Isso não é meu. Você não toma atitude em relação àquilo, você não vai e faz o que o pensamento negativo te falou. Você vai fazendo com que ele vá se desmaterializando. Para finalizar, vou falar aqui de um exercício que o Isaac Luria, o Ari, ele propôs. Que assim, você vai sentar com uma vela na tua frente e vai escrever num papel o teu medo. Escolhe um medo grande que você tem, escolhe no papel, escolhe que sensações esse medo te traz. Por que você acha que você sente esse medo? O que esse medo te impede de alcançar? Detecta tudo isso daí com calma, com aquela vela ali, pedindo pra luz, inspiração, pra você entender, pra você ouvir sua alma. Vai lá, escreve. Quando você terminar de escrever, você pega esse papel e você queima ele nessa vela. Isso costuma dar um alívio para muitas pessoas. É um exercício bacana que eu proponho. E um exercício consistente que eu gostaria de propor para vocês, que eu já falei, na verdade, sobre ele ao longo do vídeo todo, é esse. Detecta onde que tá esse medo. Não é se vitimizar. Por isso que eu não gosto daquela coisa de ficar voltando no passado. A gente tem que trabalhar com quem você é hoje. A gente vai voltar só para tentar detectar onde que você implantou aquilo dentro de você. Assume a responsabilidade sobre aquilo. O que você quer fazer com aquele medo? Você vai querer continuar a viver com ele ou você vai querer fazer ele desaparecer? Queria agradecer a todos vocês que assistem os vídeos, a todos vocês que deixam comentário, curtem o vídeo, que compartilham com as pessoas. Agradecer a todos os e-mails, dizer que estou muito feliz, muito grata por tudo. Espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho sobre a questão do medo. É uma questão que a gente pode falar outras vezes se vocês quiserem. E é isso, vou cumprindo uma listinha de pedidos que eu tenho aqui. Sempre muito grata. Muita gratidão a todos vocês por compartilharem comigo e me deixarem compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!